Preocupada em melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e promover a equidade e a inclusão, Rexona apresenta o projeto Rexona Quebrando Barreiras. E para falar a respeito disso, nós temos aqui a satisfação de receber Andresa Graner, que é justamente gerente de marketing de Rexona. Andresa, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes. Obrigada, Raul, muito prazer. Eu sou a Andresa Graner, sou responsável pelo marketing de Rexona na Unilever. Estou aqui há alguns anos, 13 anos na empresa, para ser mais precisa. Trabalho com Rexona há 3 anos e meio. Uma satisfação muito grande estar aqui para falar desse projeto que a gente tem tanto orgulho. Andresa, você já tocou no ponto. O que vem a ser o projeto Rexona Quebrando Barreiras? Bom, antes de começar a responder o que é o projeto, eu queria dar um pouco de contexto sobre a marca. Rexona é uma marca muito grande no Brasil, é marca líder no segmento de desodorantes. E como marca líder, a gente tem não só a responsabilidade de oferecer os melhores produtos para os nossos consumidores, como também uma responsabilidade social, de como a gente está impactando a vida das pessoas. O projeto Rexona Quebrando Barreiras, ele nasce daí, de uma necessidade, de um compromisso, de uma oportunidade que a gente identificou de transformar a vida de crianças e jovens no Brasil e em outros países do mundo também, através do poder do movimento e da atividade física. É um projeto social, não é uma campanha, é um projeto que começou em 2021 e ele continua de forma permanente na nossa estratégia. E ele se baseia basicamente em 2 pilares. O primeiro é na parceria com ONGs, que tem o movimento e o esporte no seu coração, né, da sua atividade. ONGs, a gente fez uma parceria o ano passado com 14 ONGs aqui no Brasil. E o segundo pilar é o pilar de treinamentos. Então, a gente desenvolveu, junto com ONGs globais, que são especialistas em esporte, em atividade física, treinamentos que vão capacitar instrutores, professores e líderes comunitários a darem mais oportunidade, a trazerem mais habilidades, a trazerem uma inspiração para jovens e crianças com relação ao esporte e atividade física. Então, o projeto ele é baseado nisso. No seu primeiro ano, ele já impactou cerca de 180 mil crianças e jovens no Brasil. Nós treinamos quase 2.000 pessoas, né, nessa parte de treinamento e capacitação. Isso só no seu primeiro ano. E ele tem muito mais potencial para crescer. Em 2022, a gente tem vários planos muito legais de como amplificar esse projeto. Outros países do mundo também estão implementando Quebrando Barreiras. E ele tem tudo a ver com a missão social da marca, que é transformar a vida das pessoas para uma vida mais ativa, para todo mundo experimentar os grandes benefícios inquestionáveis do movimento, sejam físicos, sejam psicológicos. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso compromisso. Bom, Quebrando Barreiras, hoje está ancorado com Fábio Porchat. Por que escolha do humorista? Bom, o Fábio Porchat, ele é um grande contador de histórias, né? E ele sempre compartilhou nas suas redes sociais que ele tinha um pouco de dificuldade, ele tem um pouco de dificuldade na relação que ele tem com a atividade física. E ele sempre trouxe isso de uma maneira pesada até, assim, tipo, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir, eu me inspiro em pessoas muito famosas, eu não consigo chegar lá. E aí, em alguns desses depoimentos, deu um gatilho pra gente de pensar, putz, a gente tem uma oportunidade de transformar a visão que ele tem sobre o movimento. O movimento não é só isso. Não é você se inspirar em alguém famoso, um atleta, e ter que chegar lá onde ele também chegou. O movimento pode ser, para você, o que é diferente para mim. Ele pode ter um papel na sua vida diferente. E a gente, através das histórias, né, que a gente entendeu e conheceu através da parceria com as ONGs, a gente percebeu uma oportunidade de trazer uma outra visão para o Fábio sobre o movimento transformador de vidas, digamos assim, e pediu a ajuda dele, a expertise dele, em contar essas histórias, para deixar outras pessoas, a audiência dele, a audiência de Rexona, entenderem que realmente o movimento pode transformar a vida de gente, que o movimento pode transformar a vida das pessoas de formas diferentes, de forma inspiradora, de forma a quebrar as barreiras das realidades específicas que cada um tem.
Então é por isso que a gente convidou ele para ser embaixador. Ele entendeu super a história toda, a ideia. A gente dividiu com ele dados das pesquisas que a gente fez para compor um pouco essa história de barreiras psicológicas, barreiras físicas, barreiras estruturais. E ele juntou com a gente de uma forma muito legal para contar as histórias de pessoas incríveis que, de fato, tiveram as suas vidas transformadas. Bom, você está falando em histórias, portanto, me parece que você tem aí 3 episódios. É isso mesmo? Para esse começo, né, de amplificação e de divulgação do projeto, porque, como eu falei, é um projeto perene da marca, não é uma campanha específica, a gente escolheu 3 histórias de ONGs parceiras do projeto para contar. Uma delas é a história do Daniel, por exemplo. O Daniel é um cara que nasceu na comunidade do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Ele acompanhava a mãe dele vendendo salgadinhos na praia, e ele sempre gostou muito de bater aquela bola na praia, futebol de areia, desde criança. E a mãe dele viu uma oportunidade, viu um potencial, viu que ele tinha jeito para coisa. Mesmo com muita dificuldade financeira, ela investiu, fez a escolha de colocar ele em escolinhas para ele cada vez mais desenvolver esse lado. Ele estudou em algumas escolinhas de futebol de areia, inclusive com nomes importantes aí de futebol do Brasil. E aí, depois de tudo isso, ele ainda foi visto pela ONG Love Football, que é uma ONG parceira nossa do projeto Rexona Quebrando Barreiras. E tudo isso culminou, todos os projetos, todas as iniciativas, tanto da ONG quanto do esforço da mãe dele, fazer ele realmente ir para o mundo e se desenvolver nessa área do futebol, culminaram aí em ele ser campeão brasileiro pela Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Então é uma história super inspiradora de uma pessoa que tinha condições super difíceis aí na sua infância, mas que o futebol transformou, o esporte transformou. E hoje ele tem uma história linda de sucesso para contar. Esse é só uma pitadinha, um spoiler, para vocês assistirem aí esse episódio e os outros 2 que são muito lindos também. Mas eu sei que vocês fizeram também, recentemente, uma pesquisa sobre os benefícios de uma vida com movimento. É isso mesmo? O que Sim. Essa pesquisa nos mostrou? Essa pesquisa, inclusive, foi base para o desenvolvimento desse projeto, né? A gente, como o propósito da marca, de forma muito consistente, é inspirar as pessoas a se movimentarem mais, a experimentarem os benefícios do movimento. A gente foi entender quais são as barreiras, como que as pessoas estão se movimentando hoje no mundo. Então, é uma pesquisa super robusta, a gente entrevistou cerca de 5.000 pessoas em diversos países, uma pesquisa quantitativa, que mostrou pra gente que, por exemplo, 80% dos brasileiros entendem os benefícios da atividade física, concordam que a atividade física tem benefícios muito importantes para a vida. 75% das pessoas valorizam um estilo de vida mais ativo, uma vida em movimento. Só que 70% delas estão insatisfeitas com a quantidade de vezes que se movimenta na semana, por exemplo, com a frequência que elas praticam atividade física. A gente foi entender, mas as pessoas concordam com os benefícios, elas entendem por que faz bem, mas elas não conseguem. Por que elas não conseguem? E aí a gente começou a identificar várias barreiras. E são barreiras, óbvio, existem barreiras socioestruturais, digamos, né? A dificuldade de acesso, por exemplo, dificuldade de acesso a espaços públicos para você se movimentar e praticar esporte. Isso é um tema, isso aparece também como dado da pesquisa, mas além desse, a gente começou a descobrir barreiras emocionais, psicológicas. As pessoas têm medo de tentar, de começar uma atividade física, porque elas têm medo de serem julgadas pelo corpo, pela habilidade, pela condição, pela raça. É uma loucura, mas é isso. Tem um outro dado muito louco, que 66% das pessoas entrevistadas acreditam que o mundo só valoriza os vencedores. Então, só as pessoas que vencem, os campeões, os atletas. Então, se o mundo só valoriza essas pessoas, quem sou eu para começar a fazer alguma coisa? E, na verdade, não é sobre isso. Acho que é muito legal contar que Rexona, como filosofia de marca, não valoriza o campeão, não te estimula a ser o campeão brasileiro de apenas. Não quer que você seja um atleta famoso. Rexona estimula a você curtir o processo, a você tentar. O seu limite é diferente do meu. Para você pode ser um passo, para mim pode ser 2 e tem o mesmo valor.
O processo, o percurso, o tentar, o se desafiar, o quebrar a sua barreira da sua realidade é tão importante quanto a realidade de uma outra pessoa. Então, essa pesquisa nos deu muito esse gatilho de mostrar que a gente tinha uma oportunidade de construir um projeto de relevância social que, de fato, trouxesse a luz a essas barreiras e, mais do que isso, ajudasse a quebrá-las. Por isso, inclusive, o nome, que foi inspirado aí em tudo isso que a gente descobriu. Crianças e adolescentes, principalmente os da periferia, são objetos do Quebrando Barreiras? Sim, o nosso foco com o projeto é, de fato, transformar a vida de jovens e crianças. Isso porque a gente acredita muito que esse momento da vida é um ponto de interferência que dá mais frutos no futuro. A gente pode ter o impacto de uma forma mais clara. O que isso quer dizer? Que eu vou impactar as pessoas no seu momento de desenvolvimento. Eu vou ajudar a formar adultos mais saudáveis, adultos mais confiantes. Os nossos treinamentos, que a gente desenvolveu em parceria com várias ONGs internacionais, inclusive a Beyond Sport, que é uma ONG super conceituada nesse mundo dos esportes, é parceira do projeto, eles nos ajudaram a trazer uma perspectiva de como é que eu ressignifico a aula de educação física, por exemplo. Como eu não fomento só a competição? Porque se eu valorizo o processo e não só o vencedor, não posso estimular só a competição, eu tenho que estimular que as pessoas tentem, que elas deem um primeiro passo. Os treinamentos, eles falam sobre isso, eles ajudam a trazer esse olhar de habilidades diversas, pessoas diversas, todo mundo pode. E quando você traz isso como um discurso, uma abordagem para crianças e jovens que estão formando a sua personalidade, no futuro essas pessoas vão ser mais conscientes, mais confiantes, e muito provavelmente, que esse é o nosso grande objetivo, a gente vai ter ajudado a quebrar barreiras no começo desse ciclo, para que no futuro elas ajudem, inclusive, a espalhar essa mensagem de uma maneira muito mais positiva. Esse é o nosso objetivo, a nossa ambição, que é, de fato, transformar uma realidade. Então, a gente está começando por quem está ali em desenvolvimento e transformando a vida dessas pessoas desde cedo. Muito bom. Eu gostaria que você deixasse aí para nós o endereço para aqueles que queiram conhecer um pouco mais do projeto Quebrando Barreiras. Claro. Qual é o caminho? Bom, vocês podem acessar os vídeos da nossa campanha com o Fábio Porchat e mais detalhes, para conhecer mais detalhes sobre o projeto, tanto nas redes sociais de Rexona, como no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso site rexona.com.br, tem uma aba lá que chama Impacto Social, e lá tem a descrição do projeto. E também vocês podem ir para a rede do Fábio Porchat, conferir os vídeos aí que a gente fez para esse começo de divulgação do projeto. Minha amiga Andressa, o mercado e principalmente a concorrência está de olho nas novidades, nos lançamentos, nas novas campanhas publicitárias de Rexona. O que nós vamos ter para esse primeiro semestre? Olha, posso dizer que a gente vai ter propósito em tudo que a gente fizer. A visão da marca, inclusive da Unilever, é que a gente não é sobre fazer campanhas específicas levantando bandeiras. Não é isso que a gente acredita. A gente acredita que a construção de uma marca consistente se dá pela combinação de produtos de qualidade e o propósito dentro de tudo que a gente faz. Então agora a gente está trazendo muito mais à tona essa história do movimento, tanto falando sobre isso, quanto fazendo por isso, estimulando as pessoas de fato a se inspirarem, a fazerem alguma atividade física, transformando realidade de pessoas no Brasil. E isso vai continuar de forma perene na marca. O que eu posso te garantir é que cada vez mais, dentro das nossas iniciativas, o movimento, o propósito vai estar muito enraizado, porque é uma filosofia, não é uma campanha. Sabe, são vários pontos de contato com o consumidor em que a gente vai falar a mesma coisa, de jeitos diferentes, alinhado àquele momento, alinhado àquele público-alvo, alinhado àquela inovação que a gente vai trazer, alinhado a uma nova perspectiva que a gente descobriu, a uma nova oportunidade de mídia que a gente percebeu, mas tudo é no mesmo tom de voz. E tudo é com uma missão e um comprometimento de não só oferecer o melhor para o consumidor, como também uma mensagem positiva. E, se tudo der certo e vai dar,
transformacional para a vida das pessoas aqui no Brasil. Minha amiga Andressa, muito obrigado pela tua presença em Grandes Nomes. Estou certo que nós vamos conversar outras vezes, porque dá gosto falar com você. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Novo Rexona 72 horas ativado pelo movimento. Testado ao limite. Maravilha. Dancei tanto nesse Nausor. Nova fórmula com 72 horas de proteção superior que não para.